Quem é melhor, o IBIS ou o Scorp-C? Vamos descobrir nesse vídeo. Roda a vinheta. Fala seus lindos, Chablé aqui, tudo beleza? No vídeo de hoje eu queria fazer um rápido comparativo entre dois gimbals que foram sucesso nos seus lançamentos e ainda provocam discussões até hoje. E os principais temas desse debate é justamente porque ambos os gimbals são muito baratos e possuem funcionalidades de gimbal estabilizadores realmente profissionais. A verdade é que tanto o Scorp-C quanto o IBIS são produtos que atendem em perfeição qualquer tipo de trabalho que você vá fazer com câmera compacta. Mas vamos falar um pouquinho das características de ambos os gimbals para a gente entender de fato quem realmente leva melhor nessa briga. O IBIS é um gimbal fabricado pela Zhiyun-Tech. Tem o corpo feito em metal de liga leve, com revestimentos plásticos e também borracha. Ele pesa sem a câmera 926 gramas e suporta até 3 kg em seus motores. Possui um software dedicado da Zhiyun, onde você pode controlar algumas funções diretamente no seu celular. Possui travas em todos os eixos para garantir um transporte seguro. A bateria tem duração de cerca de 8 horas, claro que isso vai depender se a sua câmera está bem balanceada e também da quantidade de peso que você adicionou aqui no plate. O plate do IBIS é padrão arca suíça, o que é facilmente adaptável em tripés ou mesmo em outros plates de outros gimbals. Ele possui uma pegada firme emborrachada e traz no pacote um mini tripé que você pode utilizar como uma extensão do seu braço, deixando o gimbal ainda mais estável na sua mão. Uma coisa legal é que o IBIS traz uma outra rosca na parte do compartimento de baterias, fazendo com que você tenha um apoio extra no seu gimbal para fazer movimentos mais baixos, por exemplo. Em relação aos controles, ele tem alguns botões de atalho, um pequeno joystick para fazer movimentação dos motores do gimbal, um dial de seleção clicável nos 4 lados e também no centro, um botão de REC dedicado que você pode controlar a sua câmera conectando a partir de cabinhos que já vem incluso, um botão tipo trigger aqui na frente para que você possa controlar as funções de selfie e também de centralizar o gimbal, e uma roda para controle de foco manual. E esse é o Scorp-C, fabricado pela Feiyutech. Ele recebeu esse nome por causa desse formato que lembra a cauda de um escorpião. É fabricado em alumínio com revestimento em plástico e também borracha. Possui travas em todos os eixos para que o gimbal possa ficar firme e facilitar o transporte. Pesa 1,2 kg sem a câmera e suporta até 2,5 kg em seu plate. Assim como o IBIS, ele também traz um mini tripé de cortesia que, conectado ao gimbal, deixa também o seu grip com mais apoio. No entanto, você não depende do mini tripé para operar o Scorp-C, já que ele traz um suporte acoplado à cauda do gimbal para que você possa apoiá-lo na mesa sem a necessidade do tripé auxiliar. A bateria desse gimbal dura entre 10 e 13 horas, mas isso também vai depender se o gimbal está bem balanceado e da quantidade de peso que você adicionou ao plate. Ambos os gimbals trazem dois tipos de plate. Um plate pequeno para que você possa utilizar com lentes pequenas, como a linha Pancake da Sony a 16 a 20 mm e algumas outras lentes já recém-lançadas como a 11 mm, por exemplo. A 10-18 também é uma lente muito leve, então dá para você utilizar com um plate menor. Mas se você precisar utilizar uma lente maior, como uma 24-70, por exemplo, ambos os tripés trazem um plate alongado que oferece suporte para a lente, para que ele possa realmente ganhar estabilidade na hora da calibração. Como falei antes, os dois gimbals têm plates no padrão arca suíça, então é bem possível que em algumas situações você remova a câmera do gimbal e utilize-a em um tripé. Ou seja, dá para trabalhar utilizando a câmera em um tripé fixa, em um evento, por exemplo,
e em alguns momentos soltá-la do tripé, acoplar no gimbal e já fazer os seus trabalhos de movimento. Nesse quesito, o IBOS leva uma pequena vantagem, porque o plate dele possui um quick release, que facilita na hora de você fazer essa troca de tripé e gimbal, dispensando a necessidade de todas as vezes que você recolocar a câmera no plate do gimbal ter que balanceá-lo. O que é facilmente resolvível aqui no Scorpio C utilizando um quick release externo, como os da Ulanzi, por exemplo. Mas como nós começamos a falar sobre as diferenças, semelhanças, então vamos mostrar um pouco dos pontos fortes e fracos de cada um desses modelos para a gente entender realmente qual deles atende para o nosso dia a dia. A Feiltech conseguiu fazer um projeto para ficar super econômico. Então eles removeram a telinha LCD e deixaram todas as funcionalidades do gimbal com botões de atalho, que são muito fáceis de usar, os botões são bem salientes e que deixa a operação básica do gimbal já tudo na mão, assim, tudo já facilitado. Algumas funções extras você precisa utilizar o aplicativo da Feiltech para fazer, como por exemplo configurar o tempo em que você pode fazer movimentos automáticos. O vórtice, por exemplo, é um exemplo. Quando você utiliza ele no modo vórtice, ele simplesmente sai girando lá sem que você possa ter controle da velocidade desse giro. Esse controle só é possível fazer a partir do aplicativo. Já no IBOS você tem as funcionalidades diretamente aqui na telinha, o que deixa a configuração do seu gimbal muito mais rápida e muito mais fácil. Assim como o IBOS, o Scorpio C também tem um trigger, onde você pode ajustar a função de centralizar a câmera e também pode mudar para o modo selfie. Também tem uma roda de controle para o foco manual. No entanto, diferente do IBOS, o Scorpio C tem mais funcionalidades para essa roda. Então você consegue controlar os motores do seu gimbal a partir desse giro. É óbvio que você pode fazer isso também aqui no joystick que tem no painel de controles, mas adicionar funções a mais para essa roda foi uma sacada bem legal da Feiltech. Mas vamos lá, o que eu acho de positivo e de negativo em cada um desses modelos. A primeira coisa que eu acho negativo no IBOS é o fato de eu precisar ter um tripé a mais para me dar essa possibilidade de utilizar o gimbal em um ângulo mais baixo. Isso não chega a ser nenhum problema, porque a gente já está habituado a utilizar gimbal só com um handle. Mas eu acho que se a Zion tivesse enviado um tripé a mais, ou não um tripé, mas um handle onde você pudesse já conectar e já ter direto esse punho, essa empunhadura aqui, teria sido um plus bem interessante para quem compra esse tipo de gimbal. Uma outra coisa que eu não gostei no IBOS foi o fato de que os controles estão exatamente no encaixe do grip. Então quando você pega o gimbal, você sai apertando tudo quanto é botão aqui, o que pode dificultar a operação do gimbal. A Zion, percebendo que isso seria um problema, colocou uma funçãozinha aqui nesse dial, onde você pode dar um clique duplo e ele trava todas as funções. Então não vai correr o risco de você apertar botões sem querer quando estiver operando o gimbal. Mas o fato de estar pressionando os botões e com o peso da câmera a sua força aumenta, eu tenho a impressão de que pode prejudicar o funcionamento, principalmente aqui do joystick, que é muito sensível. E outra, se você estiver utilizando a função de REC a partir do botão do IBOS, com as funções travadas, esse botão não vai funcionar, então você não vai conseguir disparar a sua câmera a partir daqui. Óbvio que se você estiver utilizando o tripé de apoio, você pode reposicionar a sua mão para que não pressione nenhum botão acidentalmente. Mas, se você não tiver um acessório extra e estiver utilizando o tripé nessa posição, aí a sua mão vai realmente pressionar os botões, tanto a mão esquerda quanto a mão direita, o que uma hora ou outra vai causar algum desconforto na operação do gimbal. Tem uma outra coisa que eu percebi aqui no IBOS, ó. As travas, elas são meio moles, então os motores não ficam bem presos quando as travas estão ativadas. Não sei se a longo prazo isso pode prejudicar o gimbal ou causar alguma falha nos motores. E por último, é o fato dele utilizar baterias externas. Essas baterias que parecem uma pilha, apesar de terem boa durabilidade, carregar o gimbal externamente eu acho muito chato. Porém, isso pode ser bom quando você faz trabalhos longos, porque você pode comprar várias baterias extras. E se estiver em viagem, por exemplo, dá para ir substituindo as baterias e não parar o seu trabalho. Só precisa ter cuidado para não perder a tampinha, para que suas baterias não fiquem expostas e acabem caindo durante um trabalho.
Em relação ao Scorp-C, o que é que a gente pode apontar de vantagens e desvantagens, coisas boas e coisas ruins? A primeira coisa muito boa desse gimbal é o grip. O grip dele é muito bom. Ele fica muito apoiado na sua mão, apoia perfeitamente bem e me dá liberdade para que eu possa acessar o trigger. Com o auxílio do tripézinho, eu tenho um grip ainda maior, então não tenho problema nenhum em esbarrar em botões e posso utilizar o gimbal da forma que eu desejar sem ter problema nenhum, totalmente livre de botões. Outra coisa legal nesse grip é que ele possui borracha nas duas extremidades, então tanto a mão vai ficar bem apoiada na parte de trás quanto na parte da frente. Algo que eu percebi aqui nos tripés dos dois gimbals é que o tripé do IBUS ele possui borracha e o do Scorp-C não, é totalmente plástico. Então esse plástico, apesar de ter bom atrito, não dá tanta firmeza na pegada quanto o do tripé do IBUS. O grip lateral ou traseiro já presente no Scorp-C é uma grande vantagem em relação ao IBUS, porque eu não vou precisar comprar um acessório extra para utilizá-lo. E apesar dele ser bom de pegar, eu encontrei dois pequenos problemas aqui. Primeiro, ele é muito curto, então minha mão não fica tão bem apoiada assim e ainda corre o risco de bater aqui nesse motor, dependendo do tipo de mão. Se a mão for mais gordinha, os dedos forem mais gordinhos, pode ser que na hora de fazer movimentos a sua mão bata, que se choque com esse motor. O segundo problema desse grip é que existe um botão aqui na lateral do Scorp-C que é o botão de calibração. Como o Scorp-C não tem tela, todas as funcionalidades são diretamente nos atalhos aqui. Esse botão de calibração, quando você pressiona por 8 segundos, ele dá um bip e aciona o modo de calibração do gimbal. E ele vai fazer todo esse procedimento de ajustar a força dos motores para que o peso da sua câmera possa realmente ficar bem distribuído e ele economize bateria, tendo a funcionalidade dos motores ajustada para o peso da sua câmera. Já aconteceu comigo, eu estava fazendo um movimento nesse ângulo aqui e de repente a câmera bipou e começou a tremer. E aí o que foi? Por causa dessa posição, o meu dedo pressionou o botão de calibragem e ele ativou a calibração automaticamente. Outra função bem legal que o Scorp-C tem, que o IBUS não traz, é a função vertical. O atalho que fica do outro lado da central de controles, basta dar um clique duplo e a câmera já vira para o modo vertical. Porém, esse modo vertical ele é bem limitado, porque a câmera vai trabalhar somente no modo FPV. Isso não vai te dar muita mobilidade na hora de fazer os vídeos verticais. Então eu prefiro ignorar essa função de vertical, tanto no Scorp-C quanto no IBUS, porque ambos conseguem balancear a câmera já no formato vertical. Se você utiliza cages, por exemplo, nas suas câmeras, ou aqueles plates em L. Mas tem a funcionalidade aqui, a gente não despreza. Em uma situação em que eu preciso girar a câmera rapidamente, só dou 2 cliques ali, ela vai girar para mim. Então, um ponto positivo aqui para o Scorp-C em relação ao IBUS. As travas do Scorp-C funcionam melhores do que as travas do IBUS. Elas passam uma sensação de dar mais firmeza, mais segurança. O gimbal, apesar de obviamente ter um pequeno jogo, ele não balança como o IBUS. Porém, deixa eu falar uma coisa que me preocupa em relação a isso, é que essas travas têm pequenos parafusos que são facilmente removíveis. Se são facilmente removíveis, significa dizer que são facilmente perdíveis. Então a possibilidade de você folgar sem querer esses parafusos e eles caírem e você os perder, vai realmente causar um prejuízo, porque se você perder com o seu gimbal travado, vai ficar difícil para você destravar. E se você perder com ele aberto, você vai ter que usar o gimbal sempre aberto, porque ele não vai mais conseguir travar. Eu fiquei com a impressão de que os motores do Scorp-C são um pouco mais fortes do que o IBUS, mas não dá para ter certeza, porque eu não encontrei nenhum dado técnico no site de nenhum fabricante que mostre qual a potência de cada motor. O que me causou essa impressão foi a forma como o gimbal fez os movimentos com a mesma câmera. A bateria do Scorp-C dura mais e ela é interna e tem um carregamento rápido. Em apenas 1 hora e 30 minutos você carrega a bateria em totalidade, utilizando um carregador de pelo menos 18 watts. A bateria é carregada pelo cabinho USB-C que vem incluso e o conector fica aqui embaixo do ladinho do dial de movimentação dos motores. O IBUS traz uma rosca para conexão de acessórios aqui na lateral, que é bem legal para você colocar um braço e apoiar um monitor externo.
ou mesmo colocar um transmissor de vídeo na câmera. O Scorp-C não tem conexões laterais para acessório, ele traz uma conexão aqui em uma posição meio estranha, difícil de acessar, porque é exatamente embaixo dos braços do gimbal. E a Feiyutech vende um acessório que você pode conectar aqui e ele te dá duas conexões, uma para um lado e uma para o outro. No entanto, é um acessório vendido separadamente, não vem com o gimbal e não sei dizer se funciona tão bem, porque eu não tive a oportunidade de testar. Tem algo bem legal também no Scorp-C, que eles colocaram guias para que você possa deixar já marcado o espaço onde você vai colocar sua câmera e fazer a calibragem. Essas guias são pequenas peças plásticas que ficam aqui e você pode simplesmente movê-las para deixar exatamente na posição onde o seu gimbal vai ficar ajustado. Ela traz um pequeno pontinho vermelho onde você pode encaixar e assim lembrar a posição da calibragem que você fez da última vez. O Scorp-C tem muita peça plástica, então tenho a impressão de que ele é um gimbal um pouco frágil, que necessita um pouco mais de cuidado. O Scorp-C é um pouco mais barato e o IBIS é um pouco mais leve. Então se você trabalha por horas e horas e horas, eu acho que o IBIS vai se encaixar melhor no seu trabalho. Já se você não tem um orçamento mais alto, o Scorp-C vai ser uma boa pedida. E aí, já decidiu qual desses modelos você vai levar para casa? Lembrando que ambos são maravilhosos, ambos vão atender com perfeição os seus trabalhos e também ambos requerem bastante cuidado, não só no manuseio, quanto na forma de guardar. Por isso que eu recomendo sempre manter os seus equipamentos limpos, com as roscas bem lubrificadas, fazer o carregamento das baterias da forma correta e principalmente estudar os manuais para que você possa conhecer bem as funções e funcionalidades de cada um. Todos têm vantagens e desvantagens e tenho certeza que um desses dois vai se encaixar no seu orçamento. Então se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para algum amigo, dá uma conferida na lista de canais que está aqui na descrição. Siga-me nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!